Boa, Galvão. Dá um sorrisão bonito aí pra galera ver esse sorrisão bonito seu, ó. Só professor bonita. Show de bola. Pera aí que minha mensagem não tá indo, não. É porque quando você faz aquele esqueminha lá para aparecer a mensagem, né? Dá uma travada. Você já tá mandando aí? Opa, você que está assistindo a gravação. Tamo junto, hein? Pronto. Mandado. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Fala, moçada. Boa noite, boa noite. Fala comigo, bebê. Beleza pura? Vamos ou não? Bom e novo. Bom, bonito e mentiroso? Mentiroso, principalmente. Bonito nem sempre. Bom, depende do ponto de vista. Né? Galera, é só esperar mais 2 minutinhos aí. A galera acabar de Pode dar um tempinho. ao recinto. Pode dar um tempinho pra moçada aí aparecendo. Aí dá uma esticada na coluna. Né? Aguardo. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Carla. Boa noite, Mariana. Boa noite. Só mais um instantinho, moçada. Só pra dar tempo do pessoal chegar na área aqui, né, não, Galvão? E aquilo, né? Estamos na área. Se derrubar é pênalti. Se for pênalti, A gente é gol, Galvão. A gente sem sombra de dúvidas. Você viu, Nael, o negocinho que o Best dos Magos fez hoje? Ficou legalzinho, velho? Ah, eu vi. Bom Bacana demais, né, demais. velho? O cortezinho, Eu e Galvão são ambidestros. Somos chutamos mal com as duas pernas. exatamente. Aí, Maria Clara. Qual, Maria? O que a gente é ambidestro? Eu e Galvão? É verdade, galera. Não é mentira, não. Eu e Galvão, a gente jogou no mesmo time, né, Galvão? Jogamos não, né, Galvão? A gente fez o que a gente faz aqui também, que é dar aula. Velho, é aquilo, né, velho? A gente jogava junto lá no Saprolito, né, velho? Só fizeram 2 estátuas, uma minha e uma sua. Não, humildemente. A gente só trabalha com os fatos, né? Verdade. É sério, gente. E o Galvão, a cara de jogador de futebol que nós temos. Olha, galera, a cara de jogador. Rapaz, mas que dupla, viu? Obrigado, Maria. Obrigado. Obrigado, Maria, aqui, ó. por acreditar na gente. O pessoal fica zoando, né? Ó, a gente foi campeão lá da Copa Luve, ó. Aí, ó, isso, esfrega o resultado aí, ó. Para quem critica a gente, ó. Mostra que quem critica a gente tem razão, Galvão. Não, peraí, eu acho que eu confundi. Peraí, calma. Tá? E no outro ano, ó, a gente foi vice-campeão, ó. Outra medalhinha agora de prata, ó. É, ó, vai vendo. Vai vendo. E ó, Copa Luve. Tá vendo? Só jogador, galera. Ambidestro. Uma de prata e uma de ouro. Aí, não ó. É conversa fiada, não, é real. Ah, para com isso. A gente tá certo, errado é quem apoia. Daqui 2 quilos de ouro, 2 quilos de prata na medalha dessa. Contra fatos não há argumentos. Exatamente. E contra argumentos não há fatos. Boa noite para todo mundo, galera. Beleza, boa noite. Vamos dar um jeito na vida? Que Bora lá. não é dura, não, né? Vamos lá. Galera, o tio Nats vai começar aí a apresentar Pessoal, já deu tempo aqui. Eu vou começar a apresentação aqui. A gente trouxe uma temática bem bacana para vocês, né? Boa noite a todos. Né? Geografia, ele trouxe uma matemática bem bacana pra gente. Pessoal, a gente preparou uma temática bem legal aí para vocês, né? Espero que vocês gostem. E assim, né, Galvão? A gente tem duas certezas na vida, né? Uma é a morte e outra que esse negócio cai no PISM 3, né, cara? No PISM 3. Cara, é carta marcada, gente. Então é uma temática, já coloca aí no seu post-it, né? Pode estudar isso aí, que essa temática, que ela é muito ampla, né, Galvão? A gente não consegue esgotar ela de maneira nenhuma. Quem dera, né, Galvão? Se conseguisse esgotar uma temática dessa com uma aula, pô, seria fenômeno. Projeção, né? Galera,
mais ingrata que nós temos aqui na geografia é a do PISM-3. Porque agora até mudou um pouquinho o layout, né, do conteúdo programático do PISM-3, mas antes, para vocês terem uma noção, o conteúdo programático do PISM-3, galera, vinha de geografia do mundo. Ou seja, qualquer coisa sobre mundo. Seja no aspecto físico, que vocês veem lá no PISM-1, seja no aspecto humano, que vocês veem no PISM-2, ou seja, da forma da geopolítica, né, o que a gente vai trazer hoje. E, ó, já vou falando, viu? Projeção, galera, a gente acerta pouco, tá? A gente acerta pouco. Beleza? Manda abraço, Rafael. Vou só compartilhar aqui com vocês, ó, esse material aqui. Deixa eu ver, compartilhou bonitinho aí. Bom, vocês já estão acostumados com o layout aqui, né, gente? Que vocês já tiveram outros aulões, mas vamos lá, né? Semana dos aulões gratuitos, aqui do Mago do Pisme. Eu e o Galvão, a gente trabalha a disciplina de geografia, né? Nós somos 3 professores, né? Somos eu, o Galvão e o Léo, né? Aí somos nós 3 que trabalhamos a disciplina de geografia. E aí, vamos nos apresentar aqui, que eu acho que a maioria já deve conhecer, né? Mas talvez alguns não conhecem também. Quem são esses 2 professores, jogadores, atletas, artilheiros aqui, né? Bonitos, né, Galvão? Mas por dentro, né? A beleza interior é muito grande. Eu sou o Nael, galera. Natanael, né? Mais conhecido como Nael. Eu sou graduado em Geografia, eu me formei na UFV, né? Universidade Federal de Viçosa. Eu sou professor em colégios privados, em cursinhos pré, um monte de coisa aí, né? Que eu tenho muito boleto para pagar, então tem que trabalhar muito, né, Galvão? Eu sou professor também da rede pública estadual de ensino aqui de Minas Gerais, né? Eu sou professor há 14 anos, a gente dá aula há bastante tempo, né, Galvão? A gente dá aula há bastante tempo, mas não é que a gente é velho não, tá, galera? É que a gente começou a dar aula muito cedo, né, Galvão? A gente é quase adolescente ainda. E, galera, uma outra característica, além da formação, a atuação aí, é que pela minha cara aqui de alegria, olha só, vocês sabem que eu sou torcedor do maior time do mundo, né? Olha só, esse semblante alegre, né? E tão feliz. Eu sou... Não, Maria Clara. A Maria Clara com as ideias erradas ali, Galvão. Cheio de graça, né? Ave Maria, mas tá... Ô, Maria Clara, é o maior... Não, Isabelle. Ketley. Oh, Ketley sabe das coisas. É claro, galera. É claro que é o cabuloso, né? Deu ruim fim de semana aí. Inclusive esses dois bobos aqui estavam lá no Mineirão, galera. O Cruzeiro estava sem perder há 1000 jogos. Eu e o Galvão, nós fomos, o Cruzeiro perdeu. Tá de sacanagem. A culpa é do Galvão. Vai lá, Galvão. Já passa aí pro final do meu aí. Galera, para quem não me conhece, sou o Galvão, vulgo Tio Galves, né? Eu gosto de dizer para todo mundo que eu tô aqui no cursinho desde que tudo era mato, né? O Mateusão, lá em 2020, 2021, sei lá, acho que foi em janeiro de 2021, me chamou. E na época nem tinha todas as matérias aqui no cursinho. E falou: Galvão, a galera tá querendo aula de tudo. Você pode dar aula? Eu falei: esse cara aí é maluco, né? Eu vim dar aula aí, aqui estou. Ainda bem que ele não assiste minhas aulas, senão eu já tinha sido demitido. Galera, junto com o Nael e com o Léo, nós formamos aqui o trio da geografia. Para quem não sabe, eu, Nael e o Léo éramos da mesma turma da geografia no UFV, né? 3 brilhantes mentes que aqui estão atualmente aqui no cursinho. Aqui, desde o primeiro dia de aula, nós já sabíamos, né, Nael? Eram os 3 que se destacavam ali no meio da galera, eram os 3 caras ali focados, né, galera? Os caras, assim, que sempre muito responsáveis. Coincidência ou não, galera, eu, Nael e o Léo costumávamos fazer trabalhos juntos, né? E dava muito certo, porque os nossos pensamentos eram muito semelhantes. Né? Enfim, vou ficar calado. Deixa. Aquilo, né, Nael? Vamos dizer que a gente desembola bem. Né? Galera, assim como o Nael também, né? Já dou aula há 14 anos, né? A gente pode brincar assim, mas tem uma coisa que a gente não tem medo é pegar firme no trabalho. Porque feio nós já né? Então nós temos que trabalhar, porque ganhar dinheiro com o nosso rostinho bonito não vai, não. Pessoal, também dou aula em pancada de cursinho preparatório, pré-militar, como ESA e SPSEC, já trabalhei. Atualmente, né, eu tenho um foco maior aqui no PISM e na UERJ, né? Junto com o Mateusão e com o Vitão, eu tenho um curso UERJ, né, que é o Magos da UERJ. Inclusive, quem quiser me seguir no Instagram,
procura lá, Magos da UERJ. Opa, eu sei que alguns de vocês vão fazer o vestibular da UERJ. A UERJ liberou a data hoje do exame discursivo, viu, galera? Exame discursivo da UERJ, dia 30 de novembro. Ou seja, de fato, antecipou uma semana como se tinha a previsão. Então, o UERJ não vai bater com o PISME, beleza? Galera, exatamente. Dia 30, tá, Daniela? Então, não vai bater o UERJ. Muita gente estava com medo de bater, não vai bater. Beleza? Bateu com paz aí, ó. Deu ruim, então. Pessoal, basicamente também sou cruzeirão cabuloso e aqui estou mais um ano, eu e o Nael juntos, e agora também com o Léo, mas que hoje não está aqui entre nós, mas que vocês verão provavelmente lá no final do ano a nossa projeção. Beleza? Nael, manda brasa aí. Vou mandar brasa? Vamos mandar brasa aqui então, moçada. Já devidamente apresentados, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso aulão, já que vocês agora já nos conhecem, né? Vou falar um pouquinho aqui também de uma coisa importante, né, Galvão? Fala pra galera aí que, né? Pô, galera, coisa boa também, né? Nossa projeção do PISME 3, a gente bateu o nosso recorde, acertamos 7 de 9 questões. Professor, mas eu lembro no PISME 2 acertou 6 de 7. No PISME 1 acertou 7 de 7. Galera, é aquilo que eu falei. PISME 3, a gente sabe alguns pontos que vão cair. Mas sempre existem pontos que são cobrados na prova que você fala, caramba, o PISME cobrou isso. Mas o edital permite. O conteúdo programático do PISME 3 permite você buscar o mundo dentro dessa prova. Por isso que, para nós, professores, o PISME 3, professores de geografia, é o mais difícil para a gente trabalhar. Não é que é um conteúdo muito grande, mas é um conteúdo que possibilita diversas ramificações dentro dele. Né? Então, assim, pessoal, esse 7 de 9, contando as 4 questões abertas, né, provavelmente alguns só de vocês vão fazer, cara, é um marco que eu e o Nael e o Léo ficamos felizes demais, porque o PISME 3, de fato, sempre traz algo diferente. Não estou falando que é injusto, não, pelo contrário. O PISME 3, pessoal, sem sombra de dúvida, é entre os 3 anos. A prova do PISME eu já acho ela uma prova muito justa, mas sem sombra de dúvidas é a prova que mais valoriza o aluno preparado, mais valoriza o aluno que tem um conhecimento, beleza? Porque o aluno que chega despreparado para a prova de geografia do PISME 3, ele roda mais que Blade. E principalmente o aluno desinformado. Então não adianta, aquele aluno que pega o livro didático, decora o livro didático, meu amigo, ele não faz PISME 3. Porque o PISME 3 necessita de uma questão atual e os livros didáticos para o PISME 3 são desatualizados. Por quê? Porque os livros são produzidos lá no início do ano. E o PISME 3 são questões atuais. Por exemplo, num livro didático não vai estar o tarifaço do Trump. E será que vai cair alguma coisa relacionada ao Trump, Nael? Será? Será? Sim ou claro? Ou com certeza? Já anota aí, galera, no seu post-it também, ó. E não vai de Trump. Pode anotar aí, depois vocês conversam com a gente. E isso não está no livro didático, porque foi aula agora, no início do ano, pô. O livro didático está pronto. E assim, não somente na geografia, né, como creio eu nas ciências humanas, o tipo de abordagem do PISME, não só do PISME 3, né, é um vestibular muito atualizado, né, é um vestibular muito ligado àquilo que está acontecendo na sociedade, no mundo contemporâneo. E igual aquilo que o Galvão falou, galera, cara, o PISME é um vestibular muito justo, que ele vai premiar quem realmente estudou. Ele vai premiar, se for ali, cara, franco atirador, eu vou chegar lá e vou ver o que eu vou desembolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Tem que se preparar, tem que ter foco, ter método, estudar direitinho, fazer lista, fazer simulado. Aí sim. Aí sim. Galera, se for como franco atirador, eu não faço ideia o que vai cair, só vou lá fazer. Galera, não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Tem que ter método, tem que ter preparo, tem que ter continuidade, sabe? Tem que ter foco, tem que abrir mão de muita coisa também para estudar, mas vale a pena, galera. Vale a pena, né? Vocês não querem estudar numa universidade pública de qualidade? Pois é, né? Tem que pagar o preço, né? Enfim, pessoal, aula de hoje, aqui, ó. Aqui, 2 certezas na vida, né, Galvão? Uma é a morte. Vai acontecer, eu tô sem pressa. Vai acontecer e eu tô sem pressa. A outra certeza é geopolítica vai cair na sua prova do PISME 3.
Duas certezas na vida. Uma é a morte, a segunda, cai geopolítica na sua prova. Vai cair geopolítica na sua prova. Geopolítica é um tema muito amplo. A gente vai trazer um pouquinho da geopolítica para vocês, tá certo? Mas é muito amplo, não tem condições de a gente finalizar numa única aula. Tudo bem? Então, o tema da nossa aula hoje, a gente vai trazer algumas abordagens da geopolítica para vocês. Ok? Pessoal, aqui, alguns alunos, né, aprovados, não vão caber aqui, né? Cursinho totalmente estruturado, com método, com objetivo e com resultado. Tá certo? Então, vocês sabem que, né, a gente brinca, conversa e zoa aqui e tudo, mas tem um método e uma seriedade no ensino aqui, é formidável, gigantesca, né? Então, assim, a gente consegue ajudar vocês a alcançar esse objetivo que é a aprovação, né? No caso, esse é o nosso objetivo, não só seu, né? Do cursinho como um todo. Lembrando, né? Sim, Galvão. Falando que a grande diferença do cursinho para os demais, para o nosso cursinho para os demais, é que a gente direciona. A gente, de fato, direciona o aluno. Existem professores maravilhosos, fantásticos, por aí. Mas com direcionamento igual os professores do Mago do PISM possuem, não existe. E esse dado aí demonstra isso. Galera, mais de 20% das vagas da UFJF do PISM ano passado foram alunos nossos. Ano passado foram mais de 400 aprovações de universidades públicas. Ninguém direciona igual a gente. Professores bons por aí tem aos montes. O cara que sabe dar uma aula espetacular. Mas, às vezes, o foco da aula é disperso. Às vezes, o cara não está focando principalmente naquele ponto que cai em vestibular específico que você vai fazer. E é esse o nosso diferencial. Nós conhecemos a prova. Nós estudamos a prova. Nós somos viciados na prova do PISM, galera. O aluno faz uma pergunta, a gente já chega e fala, pô, isso foi uma questão do PISM tal ano. Porque a gente conhece, igual eu dei o exemplo aí no chat, a questão lá do Azerbaijão, como é que chamava mesmo o povo lá, Nael? Você que dá mais aula de PISM 3 que eu, dentro do Azerbaijão, que foi aquela... Azerbaijão e Armênia? Qual que foi aquela questão? A região de Nagorno-Karabakh? Perfeito, Nagorno-Karabakh. Galera, isso caiu no PISM 3 há 4 anos atrás, não foi? Ou 3 anos atrás? Galera, caiu no PISM 3. E se alguém falar isso, o que é Nagorno-Karabakh? Você não vai saber. Agora, manda pro Nael dar aula no PISM 3. Na hora ele vai falar, isso foi uma questão do PISM 3 há 3 anos atrás. Então, pessoal, essa é a diferença. Beleza? Manda brasa aí, Nael. Pessoal, vocês já devem estar ligados a respeito do funcionamento. A qualquer momento aqui ao longo da aula, né? Vocês tirem um print da tela, quem tiver interesse, e eu acho que é super interessante, depois da aula, depois da teoria, exercitar fazendo uma listinha de exercício, nós preparamos uma lista de exercício totalmente voltada para a aula que a gente vai dar aqui para vocês agora. Então, para vocês complementarem esse momento, após a aula, para vocês ganharem uma lista totalmente gratuita, você tem que fazer esse procedimento. Vocês têm que tirar um print aí da nossa aula aqui, do nosso momento, né? Postar lá no Instagram de vocês, marcar um Instagram do cursinho, @mago do PISM, certo? E tirar um print do seu post, fazer uma pose aqui, Maria Clara, peraí. Uma pose de jogador, Galvão? Peraí. Sim? Pronto. Show. Ficou bacana, Maria? Tira um print da aula, posta no seu Instagram, marca @mago do PISM, certo? Tira um print do seu post e encaminhe ao Instagram, encaminhe ao WhatsApp. Posta no Instagram, marca Mago do PISM, tira um print do seu post, do seu stories, né? E encaminhe para o WhatsApp do Mateusão, do cursinho. Isso faz com que vocês recebam gratuitamente uma lista de exercício de geopolítica. Beleza? Tranquilo? É outra, Maria Clara, exclusiva para a aula de hoje. É isso. Ao longo da aula, a qualquer momento, não precisa ser agora. Tira lá um print da aula, posta nos stories, marca Mago do PISM. Tira um print dos seus stories e manda para o WhatsApp do Mateusão. Você já vai receber a lista direcionada sobre a nossa aula de geopolítica que começa agora o tema em si, tá certo?
Queridos, tá ela aqui, certo? Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que é uma das queridinhas da geografia. A maioria da galera gosta, cara. Professor também gosta demais, cara. Se eu pudesse, eu dava só aula de geopolítica. Não sei Galvão, mas eu gosto demais de geopolítica, né? E geopolítica vai cair no seu PISM 3. Então, pra vocês terem uma noção geral. Pô, Natanael, mas qual que é a definição? O que é geopolítica, Galvão? O que é geopolítica, Nael? Uma definiçãozinha para vocês. Curta e direta. Geopolítica se refere ao estudo das relações de poder existente entre diferentes estados nacionais. O que são estados nacionais? Estados nacionais são países. Existem relações entre países, relações de poder, relações comerciais, né? Relações políticas, geopolíticas. Essas relações, elas podem ser amigáveis, podem ser parceiros comerciais, por exemplo, parceiros militares, por exemplo, ou podem ser relações não tão amigáveis assim. Então, tanto é que vão existir, né, várias tensões geopolíticas mundo afora. Algumas delas nós vamos trazer para vocês ao longo da aula de hoje. Fiquem tranquilos. Beleza? Tranquilo? Isso mesmo. Conceito de soberania aí, ó. Exatamente, Kathleen. Soberania é o quê, pessoal? Autonomia. É poder de se organizar internamente sem interferência estrangeira. Certo? Posso, Nael? Porra, você não pode, Galvão. Galera, Você é meu 10 e faixa, você deve. a questão aí da soberania não tem jeito, galera. Praticamente quase todos os conflitos do mundo, as nações justificam a existência, a ameaça à soberania nacional, a ameaça à soberania daquele Estado. Então, o conceito de soberania, né, que é o Estado ter o poder e a autonomia sobre o seu território, ele sempre é uma justificativa para um conflito, mesmo que essa soberania de fato não esteja sendo ameaçada. Beleza? Então, o conceito de soberania, o termo soberania, pessoal, ele é um coringa aí de vocês terem essa noção. Então, tenham em mente a questão da soberania. Beleza? Manda brasa aí, Nael. Pessoal, a gente vai falar aqui também um pouquinho a respeito sobre ordem geopolítica. O que é uma ordem mundial? O que é uma ordem geopolítica mundial? O que é uma ordem mundial? Né? Muitas vezes pode aparecer somente como ordem mundial, ó. Pode aparecer assim, ó, a ordem geopolítica mundial, ou apenas uma ordem mundial. Ah, Natanael, Galvão, eu vi que lá, na época da Guerra Fria, né, era a velha ordem mundial. Galvão, Natanael, hoje nós vivemos a nova ordem mundial, sabe? O que é isso? Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Uma ordem geopolítica mundial, ou uma ordem mundial, ela é mutável, ela varia, ela muda de tempos em tempos. Uma ordem mundial, pessoal, opa, daqui a pouco eu passo o slide aqui. Uma ordem mundial é como o poder entre as nações está distribuído em determinado contexto geopolítico. Isso é uma ordem mundial. Como o poder se organiza em determinado contexto histórico. Exemplo. Até a Guerra Fria, a gente fala que vivíamos numa velha ordem mundial. Hoje nós vivemos uma nova ordem mundial. Ou seja, houve uma reformulação no poder entre as nações. Correto? Lembre-se, uma ordem geopolítica mundial, uma ordem mundial é mutável. Ela varia de tempos em tempos. Ó. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e eu sei que vocês sabem. Pessoal, até o século XIX, desde a primeira Revolução Industrial, até antes disso, pega ali a partir do século XVI até o século XIX,
Qual era a maior potência mundial, galera? Século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. Qual era a maior potência global? Manda para mim no chat. Hein, galera? Século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. Qual era a maior? Qual era o país mais influente nessa ordem geopolítica global? Influente do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar? Perfeitamente, galera. Inglaterra. Inglaterra. Então a Inglaterra, né, ela dominou, ela controlou essas rédeas da geopolítica global por séculos. Pessoal, claro, a Inglaterra, o Reino Unido, né, continua sendo um país muito desenvolvido, um país bastante influente, mas hoje a Inglaterra permanece como a maior potência geopolítica global? Hoje em dia? É a maior potência mundial? Continua sendo, galera? Não. Hoje não é mais. Porque a ordem geopolítica, ela varia de tempos em tempos. Por isso que nós falamos que, durante a Guerra Fria, nós vivíamos num contexto da velha ordem mundial. Pessoal, como o poder, como que a ordem geopolítica global era organizada? Era a bipolaridade, pô, da Guerra Fria. Como assim, Natanael? A gente tinha um polo de influência capitalista. A gente tinha dois polos de influência. Nós tínhamos o pilar capitalista e o pilar socialista. Pessoal, qual era a principal potência do lado capitalista dessa história, galera? Quem era a maior potência? Quem era e quem é, né? A maior potência capitalista. Perfeito, galera. Estados Unidos da América, os States. Moçada, e qual era o principal ator do socialismo num contexto de Guerra Fria? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi isso, galera. Durante a Guerra Fria, mundo bipolarizado. Dois polos. Tinha a influência capitalista estadunidense rivalizando com a influência socialista soviética. Perfeito? Moçada, essa ordem mundial, lá da Guerra Fria, segunda metade do século XX, ela se aplica literalmente dessa forma hoje em dia? Não se aplica hoje em dia, literalmente. Por quê? Para começar, gente, a União Soviética foi extinta, pô. A União Soviética foi extinta. Houve uma reformulação na distribuição do poder. Aquela potência muito influente que foi a União Soviética no contexto de Segunda Guerra Mundial, ao longo de toda a Guerra Fria, hoje ela nem existe mais, galera. Acabou isso aqui, ó. Isso aqui não existe mais, não, ó. Aqui, ó. Isso aqui foi extinto. Desapareceu, cara. Em 1991. Em 1991, o que era União Soviética vai se fragmentar em 15 países independentes, cara. Ali do leste europeu, da Ásia Central. Então, entendam, aquela ordem mundial, aquela ordem geopolítica mundial da Guerra Fria, ela não se aplica hoje em dia. Por isso que nós dizemos que hoje nós vivemos na nova ordem mundial. Aí aqui, ó, a nova ordem mundial. É uma nova ordem geopolítica. É uma nova ordem geopolítica. Ou seja, é uma nova maneira do poder se organizar entre as nações. Características que vocês têm que saber da nova ordem geopolítica global. Fim da Guerra Fria. Fim da Guerra Fria. Pessoal, e aí, o fim da Guerra Fria, ela teve alguns indícios, né? Que vem com a questão da fragmentação da União Soviética, tem a ver com a queda do Muro de Berlim, tem a ver com a reunificação da Alemanha, por exemplo. Então, alguns indícios aqui, ó, do final da Guerra Fria, da fragmentação, do colapso da União Soviética. Vocês não podem esquecer, ó, vem aqui para vocês, ó,
Ó, queda do Muro de Berlim. Ó, isso foi em 89, 1989, a queda do Muro de Berlim. Vou até colocar aqui na frente, ó. Depois, um outro indício muito forte do fim da Guerra Fria. Aqui, ó. Reunificação da Alemanha. A Alemanha vai se reunificar, galera, em 1990, que durante a Guerra Fria, vocês estão ligados, né, gente? Pô, cara, a Alemanha virou dois países, né? A Alemanha Oriental, socialista, sob influência soviética, a Alemanha Ocidental, capitalista, sob influência estadunidense, principalmente. A Alemanha ela se reunificou em 1990, voltou a ser um país apenas, né? E também, galera, aí, né, vem o último prego do caixão da União Soviética, né? Que foi o fim da União Soviética em 1991. Beleza, pessoal? Ó, todos esses pontos se enquadram aqui. Manda brasa, Galvão. E é interessante falar sobre esses pontos, porque se fala de datas de fim de guerra, início de fim de guerra. A Guerra Fria não tem uma data, porque não foi uma guerra propriamente dita, foi uma guerra ideológica. Então, galera, se você lê numa questão queda do Muro de Berlim, ou reunificação da Alemanha, ou fim da União Soviética como marco do fim da Guerra Fria, está correto. Não se tem uma data estabelecida, né? É porque não foi uma guerra falada. Hora nenhuma, os Estados Unidos e a União Soviética falam, ó, estamos em guerra, né? É um conflito ideológico. Então, se não tem um conflito ali demarcado, não tem início e também não tem fim, porque foi um conflito ideológico, né? Então, assim, galera, é por isso que quando a gente fala, né, do fim da Guerra Fria, a gente demarca acontecimentos que levou o seu início, como foi o fim da Segunda Guerra Mundial, outros colocam o Plano Marshall, e nós colocamos os acontecimentos do seu fim. Então, fiquem espertos nessa questão da contextualização, porque não é um ponto concreto, né? São aspectos que levaram a falar, bom, agora já não existe mais esse conflito. Show de bola? Foi um processo, né? Exatamente. Pessoal, isso vai culminar com a fragmentação da União Soviética, que vai dar origem a 15 países, né? Ali do leste europeu, da Ásia Central, enfim. E com a extinção da União Soviética, colapso do socialismo, cara, predomínio da lógica capitalista no mundo atual. Então, cara, há um grande predomínio, né, na lógica capitalista global. E dentro desse capitalismo global, a gente vê a questão da multipolaridade. Lembra aqui comigo, ó? Aqui, ó, pessoal, lá na Guerra Fria, nós tínhamos uma lógica bipolar. Eram dois países, cara. Dois polos de influência. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Hoje em dia, não são apenas dois polos. São vários polos de influência global. Me ajuda aí, Galvão. Claro que continua. Os States, é claro, é um polo de influência atual, certo? A gente pode pegar aqui, vamos considerar a União Europeia, né? Vamos considerar aqui a União Europeia, aqui, ó, os países da União Europeia é um outro polo de influência global considerável. Pessoal, nós podemos colocar aqui Japão, ó, nós podemos colocar aqui, por que não, uma Coreia do Sul, né? Ó, Coreia do Sul. Ô, gente, é claro, né? As potências emergentes, China, ó, Índia, ó, Rússia. Vai na ousadia e alegria, vai. Vai. É claro, né? Pode ser usado? Pode ser usado? Por que É, não? O é, Brasa. Hã? Por que não? Um dos
principais países emergentes do mundo, Aí, galera, essa treta toda que tá rolando, os Estados Unidos com o crescimento da influência do BRICS, pô, sabe? É nesse sentido que a gente tá falando, Hoje em dia, galera, o que tem acontecido? Ô, galera, sabe com a extinção da União Soviética aqui, gente, ó, aqui, ó, com a extinção da União Soviética, por décadas, o Império Estadunidense, ele não foi ameaçado, cara. Por décadas. Por décadas, o Império Estadunidense não foi ameaçado. Hoje, ele já é ameaçado. Hoje, de certa forma, o Império Estadunidense, ele se vê ameaçado pelo crescimento da influência chinesa, por exemplo, pelo crescimento dos países em desenvolvimento, envolvidos no BRICS, por exemplo, por isso tanta treta existente entre BRICS e governo estadunidense, entre governo estadunidense e governo russo, governo estadunidense e governo chinês. Galera, o Império Estadunidense, nessa atual ordem geopolítica global, esse império está sendo ameaçado pelo crescimento da influência de outros atores. Ok? Então, uma marca da nova ordem global, da nova ordem mundial, da nova ordem geopolítica, predomínio da lógica capitalista, multipolaridade, vários polos de influência. Não são não é um, não são dois, não são três. São vários. Galvãozinho, dá o papo. E aí, só aproveitando o que o Nael fala, essa questão da influência externa, vamos pensar no Brasil, galera. Nos últimos anos, o Brasil investiu muita grana em outras nações aqui da América Latina. E eu escutei muita gente falando, é um absurdo o Brasil investir fora. Galera, na geopolítica, quando você tem essas relações externas, essas relações principalmente de uma nação se tornar dependente de você, isso é importantíssimo. Você aumenta a sua influência na sua área. E o Brasil é caracterizado como essa nação de influência na América Latina. Então é importante para o Brasil investir em nações fragilizadas e que principalmente não sejam grandes aliadas dos Estados Unidos, para essas nações serem uma área de influência do Brasil. Vou dar um exemplozinho. Rolou uma pequena tretinha entre o Brasil e o Paraguai em relação à venda da energia paraguaia de Itaipu ao Brasil. Galera, no que o Paraguai ameaçou engrossar a venda para o Brasil ameaçou cortar relações comerciais com o Paraguai. Imediatamente o Paraguai recuou. E aí eles falaram, não, vamos conversar então. Vamos conversar. Já que a gente tem relações comerciais muito importantes, Brasil, vamos fazer o seguinte, a gente de fato vende a energia basicamente a preço de custo para vocês, como era anteriormente, mas o tratado já estava vencido. E constrói mais 2 pontes, fronteira Brasil e Paraguai, para facilitar a relação Brasil-Paraguai. E assim foi feito, galera. Ou seja, o Paraguai, num caso aí de Itaipu, ele não tem força geopolítica para tentar fazer frente ao Brasil. É uma demonstração do Brasil, galera, nessa questão de nação influente aqui na América Latina. E só aproveitando, que não é algo que nós vamos falar aqui hoje, e é por isso que o Brasil é uma das nações que reivindica uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Justamente por ser essa nação influente da América Latina. Brasil reivindica, Índia reivindica, Japão reivindica, Alemanha reivindica. Porque são 4 nações de grande influência atualmente na geopolítica global e que se dizem e de fato são essenciais para discutir essa questão aí de segurança global, galera. E faz sentido elas reivindicarem. Vocês estão entendendo? Isso é essa ordem, né? Como o Nael já tinha falado, multipolar. São polos de influência, né? Então, pessoal, não é mais algo centralizado, né? Como foi anteriormente entre a União Soviética. Então, assim, é o que o Nael falou, né, galera? Geopolítica é muito legal. Muito legal para quem estuda sem responsabilidade, tá, Nael? Para nós, professores, é ingrata. Por que é ingrato? Porque às vezes eu estou dando aula sobre uma coisa, aconteceu um negócio ontem, eu não vi. O aluno chega, professor, mas aconteceu isso ontem, né? Aí a gente, ó. Realmente, exige muita atenção, né, de nós, professores,
e também dos alunos, cara, mas é muito interessante pelo fato da gente, através da geopolítica, galera, a gente entender os poderes, os interesses por trás do nosso cotidiano, cara, por trás das notícias vinculadas na TV, na internet, no TikTok, no Instagram, sei lá, né? Cara, muitas dessas informações, por trás desses fatos, acontecimentos e possibilidades, tem geopolítica no meio, cara. Tem geopolítica no meio. Pô, o tarifaço do Trump, tem geopolítica, pô. Tem geopolítica no meio, sacou? Enfim, então, por isso que é tão interessante. É bacana que vocês entendam, que vocês se interem a respeito de tudo isso, né? Enfim, beleza? Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Pessoal, e aí, a questão é, dentro desse cenário de um capitalismo predominante, vários polos de influência dentro dessa multipolaridade global, né? O fato é, o mundo hoje está repleto de conflitos regionais, né? Bom, não tem como a gente falar de todos, mas alguns a gente vai dar uma comentada daqui a pouco, né, Galvão? O mundo está repleto de conflitos regionais, ocorrência de crises econômicas, e isso é intrínseco, né, do capitalismo, crises econômicas cíclicas, né? Isso vai acontecer. Catástrofes naturais, crise econômica, conflito regional mundo afora, vai gerar muita onda de quê, pessoal? Ó, refugiado, cara. Muito refugiado. Cara, pessoas que estão abandonando seus países por causa de guerra, fugindo de crise econômica, fugindo de catástrofe natural, buscando abrigo seguro em um outro país, né? Esses são os refugiados, que podem ser refugiados políticos, ó, pode ser refugiado político ou refugiado ambiental. Enfim, os refugiados, eles são obrigados, ó, aos motivos aqui, eles são obrigados a abandonarem o seu país de origem para buscar abrigo seguro em um outro país, certo? Só que nem sempre esses refugiados, né, onde eles chegam buscando abrigo, eles vão ser bem recebidos. Muitos refugiados, né, devido à sua origem, à sua cultura, né, eles vão ser maltratados, eles vão sofrer algum tipo de preconceito, violência verbal, violência psicológica, violência física, configurando o que nós chamamos de xenofobia. É cada vez mais comum nesse cenário de mundo globalizado, né, onde os fluxos migratórios se intensificaram, casos de xenofobia, cara. Então, assim, é um refugiado que sai do Oriente Médio por causa de conflito, chega em algum país da União Europeia, por exemplo, né? E muitas vezes esse refugiado ele pode ser maltratado, ele pode sofrer algum preconceito, ele pode sofrer xenofobia, sabe? Aqui, inclusive, tem uma chargezinha que já apareceu num tanto de questão de vestibular aí, ó. Tá aqui a Europa, né, galera, ó. E a veinha aqui, ó. A veinha aqui, ela representa a União Europeia. Aqui, ó, tá vendo que ela tá envolvida num vestidão azul com as estrelinhas aqui? Isso aqui é o símbolo da União Europeia. Então, aqui, ó, a União Europeia, ó, protegendo a Europa e chutando os imigrantes. Ou seja, o imigrante, principalmente o refugiado, ele não vai ser bem-vindo aqui, não, ó. É uma outra característica, né, do mundo atual, globalizado, né, onde muitas vezes aquele imigrante, aquele refugiado, ele nem sempre vai ser bem recebido no país onde ele está chegando, por exemplo. Então é cada vez mais comum a gente ver notícias, né, de casos de xenofobia. Teve uma que aconteceu há uns 2 anos, que é muito curiosa. Eu acho que foi início do ano passado. Num aeroporto lá da cidade do Porto, em Portugal, né? Teve um desentendimento lá de uma brasileira com a portuguesa, e a portuguesa falou para a brasileira que os brasileiros estavam invadindo Portugal. Pô, no mínimo curioso, né, gente? O brasileiro tem que escutar de um português que é a gente que está invadindo o país deles. Mandem eles voltar 500 anos aí, ó, no passado. Quem que invadiu quem primeiro? Não, é isso, Daniel, reparação histórica. Ô, gente. É um absurdo o pessoal da Guiana brasileira reclamar da gente. Pernambuco em pé falar isso da gente. Sacanagem, né, galera? Não pode. Né? Pessoal, é só. Galera, a gente pode até fazer um acordo com Portugal. A gente para de ir para lá. Mas primeiro, devolve o nosso ouro.
devolve o nosso ouro que a gente para de ir para lá. Primeiro eles têm que resolver os BOs deles. Depois a gente conversa. Mas pro brasileiro ter que escutar, hein, Galvão? Lá em Portugal que a gente tá invadindo o país deles, pô, sacanagem, hein? No mínimo ironia, né? Ah, tem esse detalhe também, né, Isa? Beleza. Aí, ó, coloca no seu coração, tá bom? Olha só. Coloca aí no seu coração, no seu post-it, esse camarada aqui, ó. Tá bom? Esse camarada, ele assumiu o segundo mandato dele em janeiro. Mas, cara, o que ele já proporcionou de informação e que muitas dessas informações, cara, provavelmente vão estar nos próximos vestibulares e no seu PISM-3, provavelmente. Fica atento. A política Trump, galera, com relação à questão comercial, à questão migratória, questão ambiental, a questão dos conflitos globais. Ó, com relação à questão comercial, eita aqui, ó, essa carinha laranja, esse topetão amarelo aqui, né? É o Donald Trump, cara. O tal do tarifaço. O camarada começou a taxar e tarifar todo mundo. Vai lá, Galvão. Só lembrando, 2019 caiu a questãozinha do PISM falando da guerra comercial Estados Unidos e China, que rolava antes da pandemia. Então, o tarifaço, meu amigo, é muito possível de aparecer, porque o PISM já trouxe, naquele contexto anterior à pandemia, essa questão da guerra Trump-China. Então, continua aí, Nael, só para lembrar isso daí. Aqui, que bacana, galera. Tá aqui o Donald Trump, né? Tá um pandazinho aqui, ó, com um bonezinho comunista ali, cara. Tá aqui o Trump com um canhão, né? Impondo tarifas à economia chinesa. E aí a economia chinesa tá aqui, galera. A muralha da China, galera, aqui, ó. Certo? Parece que o panda chinês ali não tá esquentando muita cabeça, não, ó. Mas aqui é só para representar para vocês, galera, poxa, que é algo que se destacou muito, né, nos últimos meses. O governo Trump, cara, implementando tarifas, cara, sobre produtos chineses, produtos de aliados históricos, cara. Ele ameaçou meter tarifa em país da União Europeia, cara. União Europeia, historicamente, um aliado estadunidense, né? Então, o governo estadunidense ameaçando implementar tarifas sobre produtos de origem europeia. Sobrou até para o Canadá, galera. O Canadá é fruto do transbordamento ali da economia estadunidense. Tem um monte de investidor no Canadá que é estadunidense, cara. Sabe? E historicamente são países aliados. Deu uma estremecida, galera. Deu uma estremecida. Ou, só para começar, o cara fala que tinha o interesse de anexar o Canadá, galera. Vocês viram isso, pô? Anexar o Canadá. Os canadenses ficaram pé da vida, cara. Tá crescendo, inclusive, um movimento muito nacionalista dentro do Canadá, galera. A soberania que nós comentamos agora há pouco do Canadá foi ameaçada, cara. O Trump ele deixou ali nas entrelinhas, ó, se o Canadá quiser virar o estado de número 51 dos Estados Unidos, serão bem-vindos, cara. Isso feriu, atacou a soberania canadense. Galvãozinho. Ô, Nael, e é muito legal a gente entender esse novo papel do Canadá na geopolítica, cara, porque é uma ruptura do presente quase com uma retomada do passado. O Nael, galera, me mandou um vídeo há uns 3 meses atrás do primeiro-ministro canadense, né, falando sobre o quanto isso é grave, as ações dos Estados Unidos sobre o Canadá. Foi você que me mandou mesmo, não foi, Nael? Foi. Galera, é assim, é uma fala muito forte dele, né? Falando que o que acontecia naquele momento era algo assim, surreal, e falando que o Canadá não submeteria a isso. E por que eu falo que isso é quase um resgate ao passado? Porque atualmente, eu não acho que seja um tema dos mais possíveis, mas é interessante a gente entender isso. Atualmente, o Canadá retoma relações econômicas mais estreitas com o Reino Unido. Porque é justamente o Reino Unido que também rompeu lá em 2016. Vamos colocar 2020, que foi quando termina o Brexit, rompe com a União Europeia. Não é que o Reino Unido não tem relações mais com a União Europeia, mas reduziu essas relações.
Então, atualmente, se percebe uma aproximação muito grande do Canadá ao Reino Unido. Podemos, talvez, até pensar que pode ser que essa grande parceria que o Canadá tinha com os Estados Unidos pela proximidade geográfica comece a ocorrer com o Reino Unido, que, se a gente for fazer uma análise fria, não se encontra distante geograficamente do Canadá. É só atravessar o Oceano Atlântico. Então, galera, isso é muito interessante. O Canadá se volta, principalmente por conta da política Trump, em busca de novos parceiros. E o Reino Unido aparece como um possível grande parceiro atualmente do Canadá. E uma coisa interessante também, que já liga a geopolítica com globalização, que também cai no PISM3 de vocês, é o interessante, né, galera? Um país que representa a questão da globalização, do liberalismo econômico, né? Tendo um governo que estabelece medidas totalmente anti-globalização, anti-livre comércio. Que é isso aqui, cara? Tributo, 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 taxa. Isso não combina com o mundo globalizado. Os Estados Unidos, que sempre representavam, galera, representaram o liberalismo econômico, o livre comércio. Ao Trump, o quê? Livre comércio? Livre disputa entre empresas chinesas e estadunidenses? Nós não estamos conseguindo competir. Vamos meter tributo no produto dos caras. Galera, você tem que ter noção de que isso é uma contradição imensa. Os Estados Unidos representam o liberalismo econômico. O liberalismo econômico defende o quê? A livre concorrência. Só que aí vem o governo Trump, livre concorrência é o caramba, mete taxa em todo mundo. Isso é muito contraditório, cara. Isso é muito contraditório, certo? Então, assim, o país que representa, né, que mais representaria a questão do liberalismo econômico, o livre comércio, o Estado não influenciando na economia, os caras estão tendo políticas totalmente contrárias ao liberalismo econômico. Você tá doido? Livre concorrência das empresas estrangeiras com o estadunidense é ruim. O produto de origem estrangeira nós vamos meter tributo para eles ficarem mais caros e menos competitivos. Olha que doideira, galera. Sinistro, né? Nael, nós vai ficar aqui até 2 horas da manhã, viado. Mas vamos continuar. Pessoal, olha só que interessante isso que o Nael fala. Por quê? Lá em 89, nós tivemos uma imposição do neoliberalismo às nações subdesenvolvidas a partir do que nós chamamos de consenso de Washington, né, em que o FMI, Banco Mundial, os Estados Unidos chegam e falam, ó, vocês precisam aderir ao neoliberalismo para vocês conseguirem se desenvolver economicamente. Obviamente, isso foi uma imposição das duas principais instituições financeiras que davam suporte às nações subdesenvolvidas para que elas pudessem ser neoliberais, abrissem o mercado e o comércio a elas. Por quê? Porque na divisão internacional do trabalho estabelecida, essas nações eram extremamente importantes, principalmente como fornecedoras de commodities. Mas o neoliberalismo ele só é bem-vindo enquanto se tem as grandes nações vendendo produtos de alto valor agregado e comprando produtos baratos primários. A partir do momento em que uma nação como a China começa também a produzir produtos tecnológicos a baixo custo, ela rouba justamente o mercado, né? Então, pessoal, é isso que o Nael falou. A gente vive um paradigma do liberalismo econômico. Por isso, nós vivemos o que nós colocamos, como o Nael falou, um processo de desglobalização por alguns. A maior crise do neoliberalismo, né? A gente percebe agora uma grande pancada aí justamente no protecionismo econômico. E aí existem fatos históricos que demonstram isso. Vamos colocar um primeiro, 2008, né? A crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Vamos colocar um segundo, pandemia. A pandemia demonstrou uma grande fragilidade da globalização. Em 2 momentos, grande circulação de pessoas, como é que você contém a dissipação de um vírus? Não contém. Segundo, a produção global, fragmentação do processo produtivo, as redes produtivas interligadas. Se um país falha no processo produtivo, todo mundo fica parado. E aí os lockdowns, eles não eram globais, eles eram locais. Então, se uma parte da produção está parada porque tem lockdown, você não consegue produzir o produto final. Então, tudo isso, junto com essa questão econômica aí, gera um processo que as nações falam, opa.
a globalização não é tão linda assim para a gente, não. E aí as nações poderosas, se vendo, né, galera, nessa possibilidade de perder a sua hegemonia, elas querem cortar isso. Elas querem se proteger. Para que não deem espaço para que outras nações cheguem a isso. A ponto, né, do Trump falar de taxar o Pix brasileiro. Ele pode taxar o Pix brasileiro? Obviamente não. Mas ele pode restringir algumas coisas às instituições financeiras brasileiras que usam o Pix. Enfim, é isso, né? Então, é loucura essa parte comercial da geopolítica, galera, do Trump. É loucura, é loucura. E tem também a influência dele na questão migratória, que vocês devem ter visto aí, cara. Um tanto de deportação de imigrante legal, sabe? Aqui tem ele aqui, galera, ó, sendo representado como um colonizador, né? E aí tem um nativo estadunidense nessa charge perguntando assim, chegaram aqui de modo legal ou ilegal, né? Isso aqui é uma clara referência às políticas do governo Trump com relação aos imigrantes ilegais, prendendo os imigrantes ilegais, você deve ter visto isso na internet, deportando grande quantidade de imigrantes ilegais, né, como se fossem criminosos, acorrentados, algemados, essa coisa toda, né? Tem a questão ambiental também, tem a questão ambiental, por exemplo, o governo do Trump, nos dois governos, né, dele, ele retira os Estados Unidos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris fazia com que o país se comprometesse em reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O Trump não, cara, vou fazer parte disso aí não. Isso aí vai sair muito caro para a economia estadunidense. Tipo aqui, ó, quanto a poluição vai ser a América primeiro, ou seja, pô, não tô nem aí com questão ambiental, né? Eu tô preocupado é com a questão econômica dos Estados Unidos. Então é essa questão, outra questão polêmica, a questão ambiental, né? O Trump, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, e esse Acordo de Paris compromete em conter o avanço do aquecimento global. Para o Trump, cara, ele não está nem aí com essa questão ambiental, ele quer defender o pilar econômico. Outra coisa, conflitos globais, né? Como que o governo Trump se colocou frente a esses conflitos que estão acontecendo atualmente. No caso aqui está ele pulando com a boia, e a boia tem um míssil aqui, ó, e ele se envolvendo na questão Irã e Israel. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Peraí, deixa eu só salvar aqui, ó. Eu vou deixar o Galvãozinho compartilhar ali agora, para ele ir fazendo os devidos ajustes. Só um segundo, gente. Só para... Aqui, ó. Aí, Galvão. Galera, então assim, são vários aspectos, né, vinculados à política Trump. Trump, basicamente, né, só aproveitando porque, cara, isso daqui é muita coisa. O Trump, ele tenta trazer os Estados Unidos a um papel unilateral, né, dele se impor sobre o restante do mundo. Só que hoje isso seria praticamente impossível, né? E aí, galera, vamos pensar um pouco agora na parte de conflito, né, da geopolítica do conflito. Olha, guerra Ucrânia e Rússia, a gente precisa entender alguns pontos dela, pessoal, mas são os pontos mais gerais, né? Uma colega aí, Nael, ela até perguntou no chat se a guerra da Ucrânia e da Rússia já caiu no pismo. Não só caiu, mas como caiu um ano antes dela, no ano que ela começou. Ou seja, a guerra, se não me engano, ela começou em novembro. O sujeito que criou a prova lá em agosto, ele já tinha colocado a questão do embate ali que já existia entre Ucrânia e Rússia. Ou seja, sim, o PISM ele tem uma certa bola de cristal para conflitos, tá, galera? O sujeito, a banca que faz o PISM, o pessoal é extremamente antenado. Eles ficam completamente por dentro dos conflitos globais. E aí, galera, pensando justamente no conflito Ucrânia e Rússia, a gente precisa voltar lá no que o Nael falou em relação à Guerra Fria. Galera, tanto que algumas pessoas dizem que nós vivemos atualmente uma nova Guerra Fria. Por que uma nova Guerra Fria? Porque vários fatores que eram presentes lá no período da Guerra Fria voltaram. Se antes nós tínhamos Estados Unidos e União Soviética, agora a gente tem ali os Estados Unidos, do outro lado uma China e uma Rússia, por exemplo. Ah, professor, antes nós tínhamos a corrida aeroespacial. Temos de novo uma nova corrida aeroespacial. O homem nunca se falou tanto de chegar em Marte. A Índia pousou no lado escuro da Lua.
Ou seja, estamos vivendo uma nova corrida aeroespacial também. Então, pessoal, e pensar na OTAN é essencial para a gente entender o conflito da Ucrânia e da Rússia. Primeiro, galera, quando a gente pensa no conflito Ucrânia e Rússia, a gente precisa entender a influência da União Europeia e da OTAN. Por quê? Primeiro ponto aí, galera, a OTAN foi a força militar criada lá em 1949 com o objetivo de ser a força militar capitalista para uma possível terceira guerra mundial, para uma possível guerra entre o bloco capitalista e o socialista. Em contrapartida, o bloco socialista criou o Pacto de Varsóvia. Esse momento inicial da Guerra Fria, é chamado até de primeira fase ou fase quente, se imaginava que ele era a terceira guerra mundial, porque a primeira e a segunda guerra mundial teve um espaço de tempo muito curto. Então se imaginava, esse vai desembolar uma terceira guerra. Então se fortaleceu militarmente. Só que ocorre o seguinte, fim da Guerra Fria. Pacto de Varsóvia é dissociado. Dissolvido, desculpem. A OTAN foi dissolvida? Não. A OTAN não foi dissolvida, ela se manteve. Não só se manteve, a OTAN se expandiu. E se expandiu principalmente para onde? Em direção a quem? Ao leste europeu. Principalmente em direção à Rússia. Espera aí. Vamos pensar como Vladimir Putin aqui agora. Eu sou o chefe de Estado russo. Eu vou enxergar a OTAN de que maneira? Espera aí, a Guerra Fria acabou, a União Soviética não existe mais, mas a OTAN existe. A Rússia identifica a OTAN como uma força militar e o quê, galera? A Rússia enxerga a OTAN como a força militar para se combater a Rússia. E a partir do momento que essa força militar vai agregando territórios como membros cada vez mais próximos da Rússia, a Rússia enxerga a entrada de novas nações do leste europeu à OTAN como uma ameaça à sua soberania. E cá entre nós, ela não está errada de pensar nisso, não. Beleza? Porque, de fato, se existe essa grande aliança militar, é para se defender de algo. E quem seria essa grande possível ameaça no futuro que tem muitos armamentos e que tem uma ideologia diferente? É a Rússia. Professor, então você está querendo dizer que é justificável o que a Rússia fez sobre o território ucraniano? De forma alguma. De forma alguma. Mas, de fato, a Ucrânia fazer parte, que é um território extremamente geoestratégico para a Rússia, por conta de infraestruturas, por conta de rotas comerciais, é, de fato, um problema à Rússia. Pessoal, essa é a grande justificativa que nós temos, justamente da Rússia pensar na Ucrânia como um território que não pode pertencer à OTAN. E, a partir disso, ela começa a entrar em determinados conflitos com a Ucrânia. Primeiro, Crimeia. Lá em 2014, a partir de algumas revoltas populares pró-União Europeia dentro do território ucraniano, a população da Crimeia ela é cerca de 90% de origem russa. É uma população que não queria a Ucrânia dentro da União Europeia. Então, o governo russo utiliza essa justificativa de que a população da Crimeia não era representada pelo governo ucraniano, que é uma população que seria perseguida pelo governo ucraniano, para ocupar a Crimeia. A ocupação da Crimeia não chega a ser uma guerra, é uma ocupação mesmo. A Rússia simplesmente ocupa ela de forma silenciosa. Ela tem ela reverbera de forma geopolítica de forma muito importante. A Rússia fazia parte de um grande grupo geopolítico chamado G8. A Rússia foi expulsa desse grupo. E ele volta a ser G7. E, posteriormente, nós temos justamente a ocupação de áreas, a invasão de áreas do leste da Ucrânia, também em que a Rússia admite que ela fala que são áreas em que se tem um predomínio de população russa, como é o caso das províncias de Donetsk e de Luhansk. De fato, são áreas onde se tem uma grande influência russa, mas são áreas que são territórios oficiais da Ucrânia. Então, pessoal, hoje não é necessário a gente entender de fato o que está acontecendo nesse momento, porque o conflito Ucrânia e Rússia é muito mais do mesmo que nós já estamos vendo. Mas é interessante a gente entender o contexto e entender o seguinte: por que ele é tão semelhante à Guerra Fria? Primeiro, influência da OTAN. Segundo,
A Ucrânia teria poder militar para combater a Rússia por tanto tempo? Não. A Ucrânia se tornou membro da OTAN? Não, porque se ela se tornasse, seria uma guerra OTAN-Rússia. E ninguém quer isso. Nem a OTAN, nem a Rússia. Terceiro ponto. Mas quem que financia, então, a Ucrânia para ela durar por tanto tempo nessa guerra? Nações da OTAN. Ou seja, é muito semelhante ao que aconteceu na Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia e União Soviética, desculpem, nunca estiveram de forma direta duelando numa mesma guerra, mas financiavam essas guerras. Olha só, é um conflito entre Ucrânia e Rússia, mas quem financia a Ucrânia são nações, justamente, da OTAN. Ou seja, é uma influência indireta, algo muito semelhante ao que acontecia naquele contexto de Guerra Fria. Então, hoje, no meu ponto de vista, esse pensamento da guerra Ucrânia-Rússia, muito mais pensando numa nova Guerra Fria, ela é muito mais importante que, de fato, o que vem acontecendo. Até mesmo porque nós vemos o Donald Trump uma posição diferente dos Estados Unidos que existia antes. Ele já é um sujeito que critica muito mais a ação ucraniana e que respeita muito mais as ações do Vladimir Putin em relação ao que o Joe Biden, por exemplo, fazia. O Trump vê o Putin, de certa maneira, como um cara aliado a ele. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, aí nós temos, inclusive, o mapa de expansão da OTAN. Observe que até a década de 80, a OTAN estava na Europa Central e na Europa Ocidental. E que, a partir justamente ali da década de 90, ó, a expansão da OTAN vem em direção ao leste europeu. Inclusive, nos 2 últimos anos, nós tivemos 2 nações se tornando, em 2023 e 2024, membros da OTAN, a Suécia e a Finlândia. A Rússia ameaçou a Suécia e a Finlândia, falando que caso elas se tornassem membros da OTAN, isso já existia guerra na Ucrânia, ela atacaria essas 2 nações. A Finlândia se tornou membro em 2023, a Suécia se tornou membro da OTAN em 2024. Obviamente, a Rússia não foi maluca de fazer ataque a essas 2 nações, porque sabe que seriam ataques justamente à OTAN. Então, pessoal, vocês estão vendo que é um jogo aí de uma guerra fria mesmo, né? De pensamento, de falas, de ameaças, mas no que a Suécia e a Finlândia literalmente peitaram a Rússia e entraram na OTAN, a Rússia deu uma recuada. Pessoal, tanto do lado dos Estados Unidos, da OTAN, quanto do lado ali da Rússia, se tem falas muito semelhantes a respeito de um possível conflito nuclear. E qual fala seria essa? A fala é a seguinte: num conflito nuclear, não existe vencedores, apenas perdedores. Galera, mesmo que você vença uma guerra nuclear, você pode ter certeza. Você também saiu perdendo. Porque você receber ataques nucleares, você nunca vai sair ganhando. Tão forte vão ser as consequências. Beleza? Então, a questão de um conflito nuclear aí envolvendo Rússia e Estados Unidos, uma opinião minha, eu não acho provável. Eu não acho provável, porque as 2 partes sabem que seria muito danoso a ambas. Para vocês terem uma noção, o local no planeta mais possível de um conflito nuclear não é aqui. É lá na Caxemira, envolvendo Paquistão e Índia, para vocês terem uma noção. Porque são 2 nações em guerras diretas, vamos dizer, num conflito direto, e que possuem armamentos nucleares. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, olha só. Atualmente, a OTAN, né, ela possui, no total, 31 Estados-membros, beleza? Sendo Finlândia e Suécia as 2 nações mais recentes a se tornarem membros da OTAN. Seriam justamente essas 2 nações aqui, ó, que também são muito estratégicas para a Rússia. Por quê? Porque são nações fronteiriças à Rússia. E observem, nós já temos várias nações próximas à fronteira com a Rússia que são membros da OTAN. A OTAN cada vez mais chega próximo. Não só a OTAN, mas também a União Europeia. Beleza? Não é só a OTAN, pessoal, que acaba incomodando a Rússia. É a União Europeia. E aí, lá no PISM de 2020 ou de 2019, no qual se trouxe a questão Ucrânia e Rússia, a abordagem era justamente do avanço da OTAN e da União Europeia
em direção ao leste europeu, em relação à Ucrânia. Beleza? Por isso que eu falo, parece que a prova do PISM-3 é uma bola de cristal. Ela gosta de antecipar os acontecimentos. Mas, obviamente, pessoal, uma guerra não explode de um dia para a noite. Né? Vai acontecendo. Existem fatos que vão gerando um atrito entre as nações. Beleza? Guerra de um dia para a noite, meu amigo, é só se você estiver jogando War. Ou se não estiver jogando The Last War Survivor, igual eu jogo. Aí eu com os vietnamitas, meu filho. Galera, sério, joga um joguinho aqui, falar com vocês na moral. É treta atrás de treta. Os BR estão se organizando para atacar os vietnamitas. Nós vai e firme contra os vietnamitas. Aproveitar o fuso horário deles, que agora eles estão de madrugada lá, ó. Qualquer hora dessa eu atualizo vocês se deu certo. Beleza? Continuando, galera. E aí, pessoal, outro conflito muito importante para a gente é o conflito Hamas-Israel. Pessoal, prestem bem atenção. A gente precisa entender que isso daqui reverberou muito mais do que, de fato, essa parte. Primeiro ponto importante, galera, é a gente entender... Ah, não, a gente... Tá em outro slide. A gente entender o seguinte. A criação do Estado de Israel, ela não é da década de 40. O conflito, desculpa, não é da década de 40. É um conflito, galera, que a gente pode datar Palestina ou muçulmanos e judeus do final do século XIX. Quando você tem ali o início de um movimento chamado sionismo, né? Que é o movimento da volta dos judeus à sua terra natal, a partir de compras de terras. E para evitar, amenizar esse conflito ali que já existia no território palestino, se cria o Estado de Israel, dividindo o território palestino em áreas judaicas e áreas muçulmanas. Obviamente, isso não dá certo. E uma série de guerras vai ocorrendo nessa região. Até, pessoal, chegar ao ponto do Estado da Palestina, basicamente o território palestino, ele se tornar algo muito restrito. Beleza? Tranquilo? A ponto, galera, da gente ter, de fato, a maior parte aqui do território de Israel, da Palestina, pertencente a Israel. Nós temos duas faixas aqui que não são de Israel, que seria a Cisjordânia, que seria ali uma parte do que nós podemos pensar como Palestina, e a faixa de Gaza. E aí vem o conflito em relação a Hamas, galera. Lá em 2023, pessoal, o Hamas, que, importante, tome um pouco de cuidado. O Hamas não é necessariamente apenas um grupo terrorista, mas ele é um grupo político-militar. Ele se denomina um grupo político com ações militares, beleza? Em que ele faz um ataque ao território de Israel. Importante. O ataque não é um ataque da Palestina a Israel. Não é um ataque da faixa de Gaza a Israel. É de um grupo. De um grupo que se encontra na faixa de Gaza, principalmente. Então, Israel, o que ele faz? Ele anuncia guerra ao Hamas. Só que temos um problema. O Hamas se encontra na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, para vocês terem uma noção, é uma extensão territorial com menos de 400 quilômetros quadrados. Galera, a faixa de Gaza é menor que o município de Juiz de Fora, só que possui mais de 2 milhões de pessoas. E, automaticamente, Israel atua nesse conflito de forma extremamente agressiva e que vai completamente em oposição aos direitos humanos, fazendo um cerco proibindo a entrada de mantimentos, de medicamentos, fazendo com que pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o conflito passassem fome, morressem. Os ataques de Israel à faixa de Gaza matam pessoas inocentes. E é por isso que é considerado uma atuação que foi repudiada pelo mundo inteiro. Não se repudia a questão de Israel contra o Hamas. Se repudia a forma como Israel atua dentro da faixa de Gaza e que afeta pessoas, crianças, idosos, mulheres, homens que não têm nada a ver com o conflito. Beleza? A ponto de pessoas morrerem de fome. A questão hoje da fome na faixa de Gaza é algo extremamente séria, pessoal. E aí é um conflito, pessoal, extremamente injusto na questão militar e armada. Porque Israel é uma nação de alto nível tecnológico militar. Se tem equipamentos de grande tecnologia, tanto que o Domo de Ferro, o sistema antimísseis de Israel, ele é extremamente eficiente. Enquanto o Hamas disparava centenas de mísseis, nenhum atingia Israel, ou um atingia Israel. Enquanto o Israel mandava centenas de mísseis à faixa de Gaza, todos atingiam a faixa de Gaza.
Então, se tem aí uma diferença, um poderio militar completamente diferente. Esse conflito, ele se espalha ao Líbano, ele sempre esteve ali presente sobre a Cisjordânia. Israel, pessoal, se tem uma força muito superior a esses outros territórios. É como se os povos árabes, me perdoem a expressão, falassem: e agora? Quem poderá me defender? Eu. E aí entra o Irã, galera. Não vou entrar aqui no contexto do Irã sobre o Oriente Médio, os conflitos envolvendo Israel, Iraque, Estados Unidos anteriormente, mas aí é o momento que entra o Irã no conflito. Galera, a gente precisa entender que Israel, por ter sido um Estado criado a partir dos judeus, que possui uma grande influência sobre as nações ocidentais, Israel, dentro do Oriente Médio, é visto como uma nação ocidental, mas no Oriente. É uma nação não muçulmana no Oriente. Por isso, Israel é má vista pelas nações árabes. Tanto que as guerras que nós tivemos, como a Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, a primeira guerra árabe-israelense, lá na década de 40, são guerras entre a Liga Árabe e Israel. Então, Israel possui como grandes aliados a União Europeia e os Estados Unidos, por exemplo. E é por conta desses grandes aliados, é por conta desse poderio bélico que ele tende a ganhar essas guerras. Mas aí o Irã passa a interferir. Importante, sempre o Irã acaba interferindo no Oriente Médio, no contexto atual, como essa força árabe contra pensamentos mais ligados ao Ocidente. Isso ocorre no Iêmen, no Irã em relação à Arábia Saudita, que também é uma nação que tem uma boa relação com países ocidentais, e ocorre também na questão de Israel. E aí, pessoal, se inicia um conflito armado entre Israel e o Irã. Beleza? Esse conflito armado, então, ele tem uma influência direta de quem? Dos Estados Unidos. Pessoal, de forma geral, a força militar do Irã ela é maior do que a força militar de Israel. Mas Israel possui mais tecnologia militar do que o Irã. A ponto do Irã possuir, inclusive, tecnologia nuclear, galera. Só que os Estados Unidos influenciou de forma direta, atacando bases iranianas dentro do território iraniano. Israel consegue atacar bases estratégicas iranianas, principalmente a força aérea iraniana, praticamente foi toda destruída por Israel. Pessoal, professor, quer dizer então que o Irã perde esse conflito? Não, é um conflito muito sério ainda. Porque existem diferentes agentes atuando dentro do contexto da geopolítica global nesse conflito. E é um conflito que sai lá em 2023 de uma ação de um grupo sobre o território de Israel e escala ao nível de ter o Irã participando de forma direta, os Estados Unidos participando de forma direta, atacando bases ali subterrâneas do Irã, e Israel envolvido também. Galera, o que preocupa é a escalada dos conflitos. Porque o Irã possui, por exemplo, como uma nação aliada a quem? A Rússia, por exemplo. Então, são conflitos que podem reverberar e aumentar demais conflitos pelo planeta. Então, o que se preocupa, principalmente, é a chamada escalada dos conflitos. Beleza? Então, quando a gente pensa nisso daqui, vamos pensar aqui nos Estados Unidos. E quando a gente pensa nisso daqui, vamos pensar nos povos árabes, de forma geral. Mas toma cuidado. Até mesmo hoje, dentro dos povos árabes, existe uma grande ruptura, lados distintos dentro dos povos árabes. Beleza, pessoal? Pessoal, falei um pouco mais rápido aqui, justamente, não vai dar tempo da gente fazer os exercícios que nós colocamos, beleza? Ô, Nael, vai falando nos gabaritos aí, você tá com ele aí, só para eu marcar aqui no slide. Isso daqui é letra A? Não. B? Não. Meu microfone tá desligado aqui, eu tô tentando falar. Letra E, de estrelinha. Vou deixar só marcado aqui o gabarito, pessoal. Aí, o que eu falei em 2022, isso daqui foi antes da guerra Ucrânia e Rússia,
surgir, viu, galera? Letra A de amor. A de amor. Letra B de beleza. Aqui envolvendo China e Estados Unidos em relação à ilha de Formosa, né? Taiwan. Galera, olha só. Obviamente, a gente tentou trazer aqui para ajudar vocês neste momento pontos que são muito importantes, mesmo que a gente falou muito rápido. No nosso curso, galera, nós falamos isso de forma extremamente o quê? Detalhada com vocês. É aquilo que eu falei. A gente direciona vocês. E é por isso que nós estamos aqui agora para demonstrar para vocês o quanto vale a pena, né? Estar aqui conosco no Mago do Pismo. Pessoal, isso daqui foi só a pontinha do iceberg. A gente tem muito, mas muito mais. Galera, Caxemira, temos as questões vinculadas à geopolítica, ao comércio internacional, Globalização. a globalização, tudo isso de forma direcionada a vocês. Pessoal, no último ano foram mais de 400 alunos aprovados em universidades públicas. Mais de 20% das vagas do PISM foram alunos nossos, pessoal. Isso daqui é algo absurdo. E olha, 84% das vagas já foram preenchidas. Ontem era 80%. O Mateusão chegou hoje, galera, vou atualizar. Tivemos muitas inscrições ontem. Vamos atualizar isso daqui. Então, galera, a parada é o seguinte: é comum alunos que deixam para fazer inscrição depois que o curso começa a ficar sem vaga. Beleza? Vou dar um exemplo. Nosso da UERJ. Nosso da UERJ esgotou as vagas também, cara. Ou eu cheguei aqui de viagem só falando, galera, ó, infelizmente as vagas estão esgotadas. Ó, as vagas estão esgotadas. Mais de 30 mensagens de pessoas querendo saber do curso. Foi, infelizmente, as vagas estão esgotadas. Então, isso também acontece aqui no PISM, principalmente aqui no PISM. Teve ano que mais de 500 alunos ficaram sem vagas. Ficaram na chamada lista de espera. Olha que loucura. Então, galera, ó, se você tem interesse, manda uma mensagem ao Mateusão. Mateusão, fala mais sobre o cursinho com nós aí, que nós temos interesse. E o que nós oferecemos? Primeiro, interação direta. Vocês perceberam aqui como é a aula. A diferença é que quando nós estivermos na nossa aula, vocês poderão abrir o microfone, conversar com a gente, falar com a gente. Ah, professor, estou assistindo, estudando, estou em dúvida. Você acessa o meu WhatsApp, o WhatsApp do Nael, se for seu professor, para tirar dúvidas. Simulados, um por mês, simulados no mesmo padrão do PISM. Lista. 5 questões, objetivos de cada matéria e 4 questões de cada área de conhecimento, das matérias de cada área de conhecimento que você faz prova aberta. Simulado no mesmo padrão do PISM. Listas de exercícios sobre todos os temas que nós vamos passando, direcionadas à prova do PISM. Pessoal, as aulas ficam todas gravadas para você poder assistir depois. Então, dessa maneira, pessoal, é um curso extremamente completo. Eu afirmo para vocês, no modelo nosso não existe outro curso. Em qualidade, interação. Porque mesmo sendo um curso online, é como se fosse um curso presencial, né, Nael? Porque vocês interagem com a gente aqui momentaneamente. Vocês têm acesso a nós a partir do WhatsApp. Ou seja, aquele momento que você para o professor no corredor, professor, você me explica isso aqui que eu não estou entendendo? Você tem isso daqui com a gente, mas é muito melhor, porque é pelo WhatsApp. Beleza? Tranquilo? Então, galera, lembrem-se, é uma oportunidade de ouro. E, ó, precinho acessível, tá? Pergunta lá ao Mateusão, manda mensagem para ele, fala, Mateusão, assisti a aula do Tio Gauss, assisti a aula do Nael, gostei demais da aula da Ali, gostei das aulas de ontem, eu quero fazer inscrição, ou eu quero saber mais sobre o cursinho, me fala aí tudo que ele vai mandar para vocês. Beleza? Ô, Galvão, e outra coisa, tem projeção, pô. Tem projeção, cara, verdade. Na última semana de aula a gente fala, galera, isso. Dá uma olhadinha. Isso daqui a chance é grande. Ano passado, a projeção, galera, é 1h30. 1h20 que ocorre a projeção. É 1h20 só de aula. Em 1h20, a gente falou 7 das 9 questões do PISM 3 ano passado. Para quem fez PISM 2 com a gente, falamos 6 das 7. Pessoal, é até engraçado. A gente acaba a prova, a gente fica lá em Juiz de Fora, os alunos falam, cara, tudo que vocês falaram na projeção caiu. Eu lembrei exatamente você falando aqui na projeção. E quem é aluno pode confirmar. Eles chegam pra gente e falam, velho, aquilo que você falou, caiu na prova. Ou seja, pessoal, a gente conhece a prova. Não é magia, é estudo. A gente conhece, a gente estuda, a gente
estuda o que está acontecendo no mundo para saber o que é mais provável, né? Por isso que o curso Mago do PISM surge por conta disso, era outro nome. E aí o pessoal começou a chamar o Matheus de Mago, porque ele acertava o que caía na prova. E aí virou Mago do PISM, né, Nael? Exatamente. Show de bola. Ô, gente, aguardamos vocês semana que vem nas aulas. Hoje, assim, pelo pouco tempo, galera, a gente tenta condensar o máximo de coisa, mas tem muita coisa para falar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou usar o máximo possível. A gente até extrapolou o tempo aqui, né? Que são dois professores que gostam de falar para caramba, então a gente até extrapolou o tempo. Tem muito mais coisa para a gente contribuir aí com vocês. Esperamos que vocês estejam conosco na próxima semana, né? Já na turma do intensivo. Que a gente possa estar junto aí nas próximas semanas para finalizar essa preparação de vocês para o PISM 3, que essa aprovação venha, se Deus quiser, tá bom? Agradeço aqui a parceria, a participação de vocês, sinistra aqui no chat, né? A gente tentou ir respondendo todo mundo, espero que a gente tenha conseguido responder todo mundo, né? Obrigado pela presença.